Os bailes eram bailes bons, né? Os bailes do série, dava muita gente, muito animado. Naquele tempo se dançava muito, porque era orquestra, não era esses bailes loucos que tem hoje, era orquestra, pessoal, as moças iam tudo muito bem vestidos, os moços tudo de terno e gravata, borboleta, né? Orquestras famosas, tinha grandes bailes aqui na região, a gente se divertia muito. A gente ia num bailinho, que tempo saía muito bailinho aqui na cidade, aqui. Bailinho nessa data assim, ó, igual aqui, eu fechava ali, ó, ia fazer um bailinho aqui. E dançava até 1h da manhã, não acontecia nada, né? Aqui tinha baile, essas coisas que a gente ia, não é assim, nada como agora eles vão em lanchonete, tudo, né? Não tinha nada disso. Mas a gente ia no baile, dançava, né, e tudo. As festas faziam quermesse, naquele tempo engariava as prendas do sítio, né? Leitoa, frango, cabrito, né? Não precisava comprar as prendas, né? Então, quando chegava o dia das festas, tinha que enfeitar a igreja, enfeitar a rua, né? O jardim. Então era eu que tinha que ir lá com meu sogro, cortar os palmitos no mato comprido, pôr na carroça e puxar aí, né? Mas era engraçado que eles iam, fazia festinha, nós ficávamos as mulheres tudo em volta e eles no coreto tocando para a turma, né? Era uma vidinha assim, tranquila, sabe, que levava. Domingo, você não tinha onde que ir, né? Naquele tempo não tinha rádio, não tinha nada, né? E tinha também, que eu acabei esquecendo de falar, sobre os programas de calor no Pio XII. O Orlando Ferreira, que era das pessoas que se propunham a organizar, sabe? Tinha na época, 1950 e pouco, ali no Salão Pio XII, tinha um salão e nós começamos ali a fazer um programa de calouros. Ficava super lotado o salão de gente, porque era uma festa, né? E ali tem os moços que iam cantar, as moças que iam cantar. Eu era um deles na época, eu gostava muito de cantar, canto até hoje, né? Mas naquele tempo a gente cantava a música do Nelson, Francisco Alves, e eu era o galã, eu era o bonitão da época, né? Ah. Então foi uma época muito boa, muito divertida, muito feliz, né? Muito concorrida, muito animada. Vinha até gente de fora para participar desse programa de calouro. Então foi um momento assim muito gostoso na vida da gente. O que eu lembro que marcou muito na nossa infância aqui, a diversão de Ibiporã, assim, à tarde, era o embarcador de boi que tinha lá na estação. Nós saía de lá do Engenho de Ferro, vinha ver o embarque de porco, o gado, aquela boiadona, chegava ali, encostava, e ia enfiando nos boi, lotava, não sei quantos mil boi que era. Era bonito pra caramba, viu? Meu pai pegava a bicicleta, colocava um dia um na garupa, outro, e a gente ia lá ver embarcar boi. Nossa, Ibiporã, aquilo parecia uma festona lá em volta da mangueira, né, que tinha de embarcação. Aí aquelas gaiolas, os vagões de trem, tudo gaiola, enchia um e o trem andava para frente, e lotava outro e fazia aquela fila de vagões cheio de gado. Então você ficava doido. Hoje tem embarcação, vai ter embarcação de boi hoje. Ia todo mundo para a beira da linha lá para assistir isso aí. Depois, um negócio que abalou a cidade aqui foi quando, naquela estrada velha que vai para Londrina, lá, ali que passa Santa Paula, por aí saía, o trem pegou um ônibus do Garcia. E em 1944, no dia 26 de abril, meu pai embarcou no ônibus em Ibiporã com destino a Londrina. E quando chegou aqui nesse local, nessa travessia, como era costume, o cobrador teria que descer, olhar primeiro se vinha vindo no trem ou não, e depois fazer sinal para o motorista seguir viagem. Mas aconteceu o seguinte, o motorista não parou. Ele resolveu cruzar sem olhar. E quando ele estava em cima da linha, já quase terminando, o trem quase terminando, faltando talvez ali nem um metro, o trem pegou atrás
virou o ônibus nem tombou. Pegou o ônibus, bateu numa parte, o ônibus deu uma piruleta assim, na pancada e levou mais outra pancada. O ônibus se chocou com o trem lá e daqui de Ibiporã parece que foi 5. O ônibus bateu no ônibus e virou o ônibus ficou de pé aqui e aqui ele foi comendo o ônibus todinho a lateral, de fora a fora, né? E nesse acidente, inclusive meu pai, morreram 9 pessoas só de Ibiporã. Que ali até meu pai ia para Londrina, na época, e só tinha não sei quantos ônibus que tinha que ir em Ibiporã, que vinha de lá de Açaí para cá, mas chegava aqui em Ibiporã, aquilo ficava, muita gente agarrada para poder ir para Londrina. E meu pai falou assim, eu não vou não, eu vou deixar esperar o outro, ou senão eu vou pegar o trem. Quando chegou ali, o trem pegou aquele ônibus, mas foi uma bagaceira, morreu muita gente. Um acontecimento assim que na época para Ibiporã foi uma coisa muito trágica, porque Ibiporã era uma cidade com muito pouca gente. Todo mundo se conhecia e morre 9 no acidente, era uma coisa terrível, né? Então quando o meu pai estava esperando o ônibus junto com o seu Alberto, minha mãe lembrou que eu precisava de uma botina. Aí tirou a medida do meu pé com o barbante e falou, leva para o teu pai para ele comprar uma botina para você desse tamanho aqui. E eu levei o barbantinho para ele e estou esperando essa botina até hoje. Quando nós mudamos para cá, eu tinha uma figueirona aqui em cima. Aquilo ali era mata, aí volta ali por ali. Aquela figueira era um ponto que a gente passava de trem. Sempre eu disse, olha aqui que beleza, como essa árvore é frondosa, né? A perova tinha uma perova que nós derrubamos, o caminhão só levou uma tora, de tão grande que era. Ali onde está aquela figueirona, ali existia da banda de cima, muito, quem não tem gravado, não tinha fotografia para gravar. Tinha um toco muito grande no meio assim, então o que vinha de lá desviava daqui, o que ia daqui desviava de lá. Aí, passados anos, o povo juntaram todo mundo, arrancaram aquele toco com a mão. E aí você vê estar lá agora que ela sozinha não permanece com vida. E geralmente, por isso é que eu digo, até os casais também devem viver bem, porque sozinho ninguém vive bem, porque até as árvores do mato, se ficar sozinhas, elas quebram o galho e secam. Naquela época nossa não tinha um que tirava uma fotografia, por exemplo, de uma árvore bonita, que tinha tantas e tantas que é de admirar, que hoje a gente vai lá no Mato Grosso, vai no Amazonas, se admira a floresta, né? Naquele tempo era uma floresta tão linda assim, quanto até mais do que isso. Mas não se tinha um Kodak, uma coisa para tirar uma fotografia, né? Hoje que tem tanta, a floresta acabou, né? A melhor coisa que foi quando fizeram esse asfalto que passa, que era pura terra, né? Esse asfalto que liga aqui, Londrina e Jataí, asfaltaram aqui na cidade, né? Que naquela época era mais curto, né? Porque a cidade era pequena. Que era uma terra, era um barro danado, uma poeira danada isso aí. Daquela época para cá, ela desenvolveu muito, progrediu. E Ibiporã deu um passo gigantesco pelo que era daquela época, que de café foi desenvolvendo, e é esse ponto de estágio de desenvolvimento que está aí hoje, que vale a pena a gente falar sobre Ibiporã, não é? Mas dói pra gente porque aquele tempo velho acabou, né? E era duro, mas era tudo de chinelo, tudo de pé no chão. Sabe, coisa assim que infelizmente a gente não consegue traduzir em palavras, mas foram coisas vividas que ficaram na memória da gente. Tu, meu irmão, tu, minha irmã, se és de Ibiporã, veja de sentir-te alegre e feliz da tua história. Para mim, Ibiporã é a melhor cidade do mundo, né?